Acirra-se o Duraça X Canhão. Um importante acontecimento tem lugar em 1871. O HMS Captain, navio de propulsão mista e armado com torreta, embarca e afunda. O navio era projeto do oficial da Marinha Britânica Cowper Collis. Durante a construção do navio, Collis estava doente e, por isso, não a supervisionou. Os pesos que foram sendo colocados a bordo deixaram de ser controlados, de forma que o deslocamento do navio, que fora projetado para 6.963 toneladas, alcançou 7.767, e a borda livre de projeto, que era de 8,5 pés, caiu para apenas 6,5 pés na ocasião da entrega. Algumas importantes lições foram tiradas desta tragédia. Tornava-se evidente que a propulsão mista, implicando no uso de mastros, vergas e toda a aparelhagem necessária para a propulsão à vela, era incompatível com o emprego das couraças, cada vez mais pesadas. A torreta, com seu enorme peso, mostrava-se totalmente incompatível com a propulsão à vela. Dreadnought, 1875. Encouraçado inglês, ambas fotos, cabe. Inflexible, 1876. Encouraçado inglês. Duílio, 1876. Encouraçado italiano, ambas fotos, JFS, 1898. A resposta não se fez tardar. Ainda em 1871 foi lançado ao mar o HMS Devastation, primeiro navio de linha com propulsão exclusivamente a vapor, só dispondo de um PEC, no mastro para sinais. Era dotado de torres avante e arreda superestrutura, com canhões de 12 polegadas, com conteira ainda manual. Sua couraça atingia 12 polegadas de espessura, extraordinária para a época. Essa combinação de grande couraça e de torres com grandes canhões só foi possível porque o navio não dispunha de velas. Em 1871, um importante acontecimento teve lugar no que concerne à propulsão a vapor. O oficial da Marinha Francesa F. do Tempo inventa a caldeira quatubalar de tubos finos, tomando obsoletas as antigas caldeiras flamatubulares. Posteriormente, os ingleses Thornycroft e Arrow e o francês Naumann desenvolvem outros modelos deste tipo de caldeiras, que, assim, se torna de uso universal. Em 1872, é lançado ao mar o HMS Thunderer, da mesma classe que o Devastation, mas com os canhões de vante de 12,5 polegadas, operados hidraulicamente e com conteira a vapor. No Brasil, é lançada ao mar, no Arsenal da Corte, em 1873, a corveta Trajano, que assinala o início de um novo ciclo de construção naval no país, embora a situação econômica do país fizesse com que ele fosse de muito menor expressão que a do ciclo anterior, sob motivação da Guerra do Paraguai. 2 navios encouraçados, de propulsão mista, foram lançados no mesmo arsenal ao longo da década de 70, eram cruzadores de casco de madeira, de muito baixa velocidade e de pequeno valor militar. Thunderer, 1872. Encouraçado inglês. Trajano, 1873. Corveta brasileira. Uma curiosa tentativa teve lugar na Rússia, em 1873. Para dar aos navios as características de uma boa plataforma de tiro, e, ao mesmo tempo, conciliar um grande deslocamento com pequeno calado, nesse ano os russos lançaram ao mar o navio encouraçado para a defesa costeira Novgorod, de casco circular, com um formato semelhante ao de uma frigideira. O navio dispunha de 3 conjuntos de máquinas acionando 6 propulsores, que lhe davam uma velocidade máxima de 8,5 nós. Sua artilharia compreendia 2 canhões de 11 polegadas montados em barbeta. Em 1875, foi lançado o navio da mesma classe Vice-Almirante Popov, só que seus canhões eram de 12 polegadas. Embora esses navios fossem, como projetado, plataformas estáveis, mesmo em condições de mar em que outros navios jogavam muito, o fundo chato em forma de disco fazia com que batessem muito com o mar e que o seu convés estivesse quase permanentemente imerso quando em viagem. O projeto, em virtude desse problema, foi definitivamente abandonado. Em mais uma etapa do duelo entre a couraça e o canhão, é lançado ao mar em 1875 o HMS Dreadnought, homônimo do navio que se tornaria famoso 3 décadas mais tarde, o primeiro encouraçado a usar couraça de 14 polegadas de espessura. Ver foto na página 157. A Guerra de Secessão mostrará que pequenos navios, embora armados com os tipos mais primitivos de torpedos, o torpedo, lança ou o torpedo Harvey, uma carga explosiva rebocada que era levada a explodir contra o costado do navio inimigo, podia ter sucesso contra um navio maior e melhor arma.
Pequenas embarcações conhecidas como Davids, porque se opunham aos grandes Golias da Força Federal, realizaram ataques com êxito inclusive contra o navio USS Albemarle, afundando-o embora algumas vezes sendo vítimas das explosões que provocaram. Em 1875, coube aos noruegueses lançar ao mar a torpedeira Rep, para a defesa costeira, uma pequena embarcação de 7 a 8 toneladas, com 55 pés de comprimento, capaz de desenvolver uma velocidade de 15 nós. Barcos semelhantes foram construídos para a Suécia, Dinamarca, Áustria e Argentina, embora o torpedo autopropulsado já tivesse aprovado, como vimos, em testes realizados em 1870, nenhum desses navios dispunha dessa arma, dispunham apenas dos primitivos torpedos. Em 1875, surge um novo tipo de navio, com o lançamento ao mar do cruzador encouraçado ou encouraçado de 2 polegadas classe HMS Shannon, que se pretendia pudesse realizar tanto as tarefas do encouraçado, formando na linha de batalha, como as de cruzador, na proteção ou ataque ao tráfego marítimo. Foi o primeiro navio a ter convés encouraçado, além da cinta couraça até a linha d'água, esta introduzida para dar proteção aos novos motores de propulsão verticais, deslocava 6.000 toneladas e atingia a velocidade de 14 nós, seu armamento era do tipo bateria central. Com o crescente aumento da espessura das couraças, canhões cada vez maiores foram sendo usados a bordo. Em 1876 foi lançado ao mar o encouraçado italiano Duilio, de 12.000 toneladas, outro, da mesma classe seria lançado em 1878, o Dandolo, armado com 4 canhões gigantescos de 17,7 polegadas, cada canhão pesando 100 toneladas, de carregamento pela boca. O navio dispunha de uma couraça de aço de 22 polegadas, e desenvolvia a velocidade máxima de 15 nós. Para a escolha da melhor couraça, os italianos realizaram testes entre uma couraça de ferro forjado, como usual até então, de 22 polegadas, fabricada em Sheffield e em Marsella, e uma couraça de aço desenvolvida por Schneider, de igual espessura, ambas montadas sobre placas de madeira, teca, de 19. Sabia-se de antemão que o aço oferecia maior resistência que o ferro, mas, por outro lado, ele se mostrava mais quebradiço. Ambos os materiais não foram perfurados pelos tiros dos canhões de 10 polegadas e 12 polegadas, quando foram testados com o canhão de 17,7 polegadas. A couraça de ferro foi perfurada e a de aço foi reduzida a pedaços. Os italianos decidiram a favor do aço. Os canhões de 17,7 polegadas, porque na época não existia nenhum sistema de carregamento capaz de carregá-los e operá-los com eficiência, logo se mostraram inadequados, apresentando uma cadência de tipo muito baixa, mostraram-se menos eficazes que os canhões de 12 polegadas que, por isso, tornaram-se o armamento padrão nos encouraçados de todo o mundo. Com o Duilio foi iniciada a prática da cidadela central e torretas nos cantos opostos da cidadela. Como o aumento da espessura das couraças passou a comprometer a velocidade dos navios, havia limites para a potência instalada, tornou-se importante desenvolver couraças de outros materiais que, por terem melhor resistência, poderiam ter menor espessura e peso. Os esforços nesse sentido não tardaram. Tanto na França, Marsella, como na Inglaterra, Sheffield, foi desenvolvida a couraça composta, uma placa de aço aerosol, dada sobre uma de ferro. Os testes realizados nos 2 países com esta couraça foram um enorme sucesso, de modo que nos 10 anos, que se seguiram elas foram de uso obrigatório, em todas as marinhas do mundo, para os grandes encouraçados. Em 1876, foi lançado ao mar o HMS Inflexible, ainda com couraça sanduíche, de ferro forjado, com 24 polegadas de espessura, o limite a que se podia chegar com couraças de ferro. O tipo sanduíche compreendia 2 chapas de ferro de 12 polegadas, com madeira entre elas. Deslocando 11.000 toneladas, era o maior navio até então construído, dispunha de 4 canhões de 16 polegadas, peso unitário de 80 toneladas, carregamento pela boca, seu comprimento era de 320 pés e a boca moldada de 75 pés. Para determinar as melhores características para os seus hélices, foram realizados, por William Froude, testes hidrodinâmicos em tanques de prova, e graças a isso, apesar do seu enorme tamanho, o navio podia desenvolver 15 nós. Dispunha de tanques anti-rolamento e de luz elétrica. Levava a bordo uma concepção arrojada. 2 torpedeiras de 60 pés, com os primeiros tubos de torpedo submersos. Devido à sua complexidade, o navio só foi comissionado em 1881. Em 1876,
foi lançado ao mar o HMS Lightning, uma torpedeira de 19 toneladas, fabricado pela Thornycroft, com velocidade de 18 nós. A importância dessa embarcação está no fato dela ter servido de modelo para um grande número de embarcações semelhantes construídas pela própria Thornycroft e pela Yarrow, em face do enorme sucesso do Lightning, depois que ela recebeu, algum tempo depois do lançamento, um dispositivo de lançamento pela popa do torpedo autopropulsado, como logo veremos. Não foi, porém, a primeira embarcação a dispor de tubo para lançar o torpedo viteado. Novos melhoramentos foram introduzidos na construção naval. Em 1876, é lançado ao mar o encouraçado francês Redoutable, navio com casco de aço e couraça de aço de 22 polegadas. Como se vê, a couraça composta custou a ser usada, primeiro navio a ter as cavernas de aço, compartimentagens tanque com duplo fundo e anteparas estanques transversais e longitudinais. Em 1877, numa das recorrentes guerras entre russos e turcos, 4 lanchas russas, armadas com torpedos lança, atacam à noite. Na foz do rio Danúbio, 2 canhoneiras turcas ancoradas, as lanchas, quando só eram capazes de desenvolver 5 nós. Como o torpedo tinha que ser levado de encontro ao casco inimigo, elas ficaram muito tempo sob o pesado fogo do inimigo, mas apesar disso, o ataque foi um sucesso. A canhoneira turca Seyfi foi a pique sem que a lancha que atacou tivesse sofrido qualquer baixa. O torpedo Harvey, uma invenção do oficial da marinha inglesa Harvey, consistia basicamente numa carga explosiva. À época, qualquer dispositivo para explodir debaixo d'água era chamado de torpedo, que era lançada pela popa da embarcação atacante presa por um fio, quando rebocada em alta velocidade tendia a se afastar da esteira da embarcação atacante formando com ela um ângulo de 45 polegadas. Um dispositivo semelhante ao usado na pesca ajudava a essa tendência. A carga podia ser preparada para explodir quando se chocasse contra o casco do navio-alvo ou podia ser preparada para explodir acionando-se eletricamente um dispositivo quando a carga estivesse em posição conveniente em relação ao alvo. O torpedo-lança consistia numa carga explosiva colocada na extremidade de uma longa lança presa à proa da embarcação atacante.